Vamos para a palavra? Abra sua Bíblia, por gentileza. Aí mesmo no profeta Ezequiel, no capítulo 37. Quero ser bem rápido. Ezequiel capítulo 37. Você está aí no capítulo 11, vai lá para o 37. Ezequiel capítulo 37. Eu já falei. Ezequiel 37. Quem achou, diga amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, ou entre eles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, só tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porei em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Versículo 8. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles o quê? Espírito. Está com letra maiúscula ou minúscula? Vou dar uma pincelada no que eu já falei. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, aqui agora está com letra maiúscula. E porei em vós o meu Espírito e vos porei a vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Um texto muito conhecido nosso, né? Um texto onde você já leu por várias vezes. Mas se você voltar um pouquinho no capítulo 35, capítulo 36, você vai entender um pouquinho mais o contexto da história. Você vai ler os textos, você vai observar que Deus ele está trazendo um tempo de restauração à nação de Israel. Não sei se você lembra, um tempo atrás eu preguei aqui, falei sobre reforma e restauração. Lembra disso, quem estava aqui? Reforma é algo que você coloca ou tira algo. Por exemplo, você vai fazer uma reforma na sua casa, ou você vai tirar algo ou vai colocar algo dentro dela. Isso é uma reforma. Você não mantém mais a forma original dela. Agora, restauração não. Restauração é você trazer de volta a forma original. Amém? A forma de origem. Quando um profissional pega um quadro ou pega uma estrutura, uma igreja, essas igrejas históricas, esses museus, eles trabalham na restauração, eles estão trazendo a forma de origem. Então aqui Deus ele não está trazendo a reforma sobre a nação de Israel, ele está trazendo uma restauração. Por quê? Porque esse povo já estava no processo de exílio, já havia 70 anos. Por sua própria desobediência, por sua própria irresponsabilidade, irreverência, viraram as costas para o Senhor. O Senhor os entregou nas mãos dos babilônios e viveram durante 70 anos exilados na Babilônia ali, passaram por um processo terrível. Mas aqui já começa o processo de restauração. Deus já começa a levantar o profeta Ezequiel e dizer para a nação de Israel aquilo que ela haveria de fazer. E aqui no capítulo 36, no versículo 26, você vai ver de novo o que eu li no capítulo 11 agora. Eu vos darei um coração novo,
e porei em vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei em vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Ou seja, ele está dizendo, vocês vão voltar para a terra de onde vocês foram tirados. Amém? E vós sereis meu povo, e eu serei por seu Deus. Então ele está trazendo desde lá de trás, onde você viu no capítulo 11, o Senhor vem trazendo palavras sobre a nação, de que estaria restaurando a nação de Israel. E aqui ele usa o profeta em uma visão, ele fala com o profeta em uma visão, dizendo que sobre ele veio a mão do Senhor, não veio o Senhor, veio a mão do Senhor. Se você pegar o livro do profeta Ezequiel e começar a ler, você vai ver que por várias vezes, você vai ver essa frase, a mão do Senhor veio sobre mim. A mão do Senhor veio sobre mim. A mão do Senhor, se não me engano é por 4 ou 5 vezes, o profeta diz a mesma coisa, que a mão do Senhor veio sobre mim. Aqui você vê o Senhor se manifestando com zelo, com cuidado sobre o seu povo. Mesmo que eles tivessem desobedecido no passado, o Senhor sempre age com zelo e cuidado em nossas vidas. Não é porque você desobedece que Deus deixa de te amar. Quando um filho te desobedece, deixa de amar ele? Lógico que não. Porque se me desobedeceu eu não te amo mais. Não existe isso. Concorda comigo? E com Deus é muito mais ainda. Então não é que, então quer dizer agora que eu posso desobedecer que Deus não deixa me amar. Não, toda desobediência existe uma consequência. Quando o seu filho te desobedece, você continua fazendo e dando para ele você faz isso, é um boca mole. Se o seu filho te desobedece, você não corrige seu filho, ele não arca com as consequências da desobediência, você é um boca mole, daqui a pouco está te dando tapa na cara. Se você é um boca mole, se converte hoje. É que aqui nessa igreja você vai aprender a ser homem. Viu, macho? Aqui nessa igreja você vai aprender a ser homem de Deus e mulher de Deus. E com Deus é a mesma coisa. Se você desobedece, Ele não deixa de te amar, mas você sofre consequências. Sim ou não? Esse povo viveu 70 anos exilado por uma simples desobediência. Que desobediência, pastor? Viraram as costas para Deus. Você vai ver dentro dos profetas maiores, como nos profetas menores, você vai ver Deus falando, principalmente em Malaquias, Deus ele fala assim, voltai-vos para mim, e eu voltarei para vós outros. Deus está dizendo para o povo, volte para mim, vocês precisam estar em mim. Mas ele está dizendo no versículo 1, de que a mão do Senhor veio sobre ele. Nós vemos aqui o cuidado, o zelo de Deus sobre o povo dele. Mão aqui, querido, representa força. Mão aqui do Senhor representa poder. Fala de você ser levado pelo propósito de viver em sua dependência e a sua direção, ser levado ao seu destino, sendo protegido por Ele, porque Ele está à frente. Quem está entendendo, diga amém. O que Ele está querendo dizer aqui? Quando Ele fala assim, a mão do Senhor veio sobre mim e me levou e me conduziu, é quando você pega a mão de uma criança para atravessar a rua. Você pega na mão dela e você vai à frente, sim ou não? Não é assim? Você não está arrastando a criança, você está levando a criança, protegendo a vida dela. Está pegando aí? Preservando a vida dela. Então essa mão forte, essa mão poderosa, ela pega a nossa mão e nos conduz. É isso que Deus está dizendo. A partir de agora, vocês serão conduzidos pela minha mão forte. Vocês serão conduzidos pela minha mão poderosa. Ele está dizendo assim, eu vou à frente agora. Vocês não precisam mais estar à frente, porque vocês estão se voltando para mim. E quando vocês se voltam para mim, quem vai à frente agora sou eu. Porque se acontecer algum perigo no meio do caminho, quem está à frente é o pai, não é o filho. Ele está sendo preservado e protegido. Está entendendo? Ele está dizendo que ele estava levando, e o Senhor o conduz para um vale. A Bíblia diz que ele levou a um vale que estava cheio de... Vale aqui representa um lugar onde existe um propósito. Fala para o irmão que está ao seu lado, Deus tem um propósito para você. Mas esse propósito aqui estava dentro de um vale. Agora se eu voltar um pouquinho a história, e for lá para Davi, em Samuel capítulo 16... Você vai ver que Davi, quando ele vai enfrentar o gigante Golias, a palavra de Deus diz que ele estava dentro de um vale.
Deixa eu dizer algo para você. Todo vale da sua vida, sempre existe um propósito de Deus a ser cumprido. Recebe essa palavra profética na tua vida em nome de Jesus. Recebe isso. Todo vale que você passa, dentro dele existe um propósito. Davi ele foi para um vale, o vale de Socó, o vale de Elá. De um lado o vale de Socó, do outro lado o vale de Elá. De um lado o exército filisteu, do outro lado o exército de Israel. Mas a palavra diz que quando ele estava diante do gigante, ele estava num vale. E Deus havia estabelecido um propósito para Davi naquele vale. Deixa eu dizer algo para você. Esse ano de 2019, Deus estabeleceu um propósito para a tua vida. Mesmo que você esteja no vale, não tenha medo. A mão do Senhor está te conduzindo. E esse vale representa um lugar de propósito. Mas nesse momento, o lugar estava sem vida. Porque a palavra diz que os ossos estavam... Então estava sem vida, estava sem fôlego, estava sem espírito, não tinha vida de Deus naquele lugar. Está entendendo? Você vai ver a palavra espírito por várias vezes no livro do profeta Ezequiel. Espírito com letra minúscula, que é o ruach de Deus, a mente de Deus, o fôlego de Deus, a vida de Deus. Existem situações na minha vida e na sua vida que não existem vida de Deus. Qual é o lugar da sua vida que ainda não existe vida de Deus? A pastora acabou de abrir aqui o culto sobre as dracmas. Nós muitas vezes perdemos aquilo que é de mais precioso dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E a Bíblia diz que esse vale existia ossos secos, não havia vida naquele lugar. Porque todo propósito que Deus estabelece para mim e para você tem que existir vida dele. Se não existir vida de Deus no seu propósito, não é propósito de Deus. Alguém está entendendo? Amém, querido? Ossos aqui representa essência, substância, estrutura. Ossos no corpo humano representa a estrutura. É o osso do corpo humano, é o esqueleto do corpo humano que sustenta a estrutura que foi criada por Deus. A carne, os tendões, o músculo, eles são colocados aonde? Vamos dar uma aula de biologia? É biologia aqui? Sei lá que é isso. Como é que chama aqui? Anatomia. Biologia na minha época, de 50 anos atrás, quando eu estudava. O seu corpo está sobre o quê? Sobre uma estrutura. Um esqueleto. Tem gente que tem uns esqueletinhos massinhos, uns esqueletão. O meu é esqueletão, né? Para sustentar isso aqui, tem que ser esqueletão. Então ossos representa estrutura, representa a essência. Aqui a Bíblia diz que dentro daquele vale não tinha mais essência, não tinha mais vida, não tinha mais espírito, não havia mais vida de Deus. Havia uma estrutura destruída. Porque quando não há vida de Deus dentro de nós, a estrutura não serve para nada. Nós como igreja, queridos, se não existir dentro de nós vida de Deus, nós não servimos para mais nada. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas a Bíblia diz que se o sal ele é pisado, para mais nada presta, serve. Tem que ser jogado fora. Você entende? Todos os vales que você passa da sua vida, precisa existir vida de Deus. Precisa existir vida de Deus. Todo o deserto da sua vida precisa existir vida de Deus. Olha o versículo 2. Ele me fez andar ao redor deles e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, que estavam o quê? O Senhor aqui o leva para dar um panorama. O que é panorama? É uma visão geral. Quando você estuda teologia, tem uma matéria que chama panorama bíblico. Ou uma matéria chamada panorama do Novo Testamento, panorama do Antigo Testamento. Panorama é uma visão geral. Você vai estudar aquela matéria, você tem uma visão geral do que você vai estudar. Então aqui Deus pega o profeta e dá uma visão geral do que estava acontecendo. Faz uma viagem panorâmica com ele. Quem já andou de helicóptero aqui? Eu tenho vontade de andar, mas tenho medo. Sabe aquelas quando você vai viajar em algum lugar, cobram caro pra caramba. Você vai fazer uma viagem panorâmica sobre a
Você vai ter uma visão geral daquela cidade. Tá pegando aí, irmão? Meu Deus! Você vai conhecer onde fica o norte, o sul, o leste, o oeste daquela cidade. Você vai saber a localização de tal lugar. Isso é um panorama. Você vai ter a visão geral de um assunto. E aqui o Senhor o leva trazendo uma visão geral daquilo que estava acontecendo. Ou seja, Deus vai lhe mostrar aqui, queridos, a sua real situação antes de agir em conformidade com a sua palavra. Todo vale existe um propósito, mas no propósito, Deus sempre vai mostrar a sua real situação. Ele nunca vai deixar você enganado. Ele está dizendo para o profeta: você está vendo como é que está a situação? Você está vendo como é que está a minha nação? Foi por causa disso, desobediência, virar as costas para mim. Deus mostra para ele a real situação antes que houvesse o agir da palavra. Então Deus nunca vai deixar você enganado. Ele sempre vai mostrar a real situação da sua vida, para que depois ele possa vir com o agir e o propósito da palavra dele. Você pode estar vendo um panorama da sua vida, o panorama do seu casamento, um panorama na vida dos seus filhos, um panorama da nossa nação, uma visão geral do que está acontecendo no nosso trabalho, mas Deus mostra para você, para Ele mostrar para você também, que Ele pode agir a qualquer momento e mudar a história da sua vida. Você entende isso? A Bíblia diz, uma outra versão diz que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos, não havia vida. A essência estava totalmente sem força. Sequíssimos aqui, a origem da palavra é sem força, sem poder, sem vitalidade, sem abundância de Deus. Uma estrutura que não há abundância, uma estrutura falida. Se nesse prédio não existir vida de Deus, é uma estrutura falida. Se a comunidade cristã não existir a vida de Deus, é uma estrutura falida. Você está entendendo? Não fazemos nada de diferente, não abençoamos ninguém, então tem que fechar a porta. Porque toda estrutura tem que ter essência, toda estrutura tem que ter vida. Olha o versículo 3. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, só tu o sabes. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria voltar a viver. O Senhor quer que nós voltemos a viver a vida do teu Espírito. O Senhor quer que nós voltemos a viver a vida do seu propósito. O Senhor quer que nós voltemos a viver a vida daquilo que Ele estabeleceu como reino para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. O reino de Deus tem que ser e permanecer sobre a tua vida todos os dias. O reino de Deus tem que estar na tua casa. O reino de Deus tem que estar no teu casamento. O reino de Deus tem que estar na vida dos teus filhos. E há muitas pessoas dentro da igreja que não vivem isso. Então quero chamar você para voltar a viver o propósito eterno de Deus para a sua vida. Amém, querido? O Senhor pergunta aqui para o profeta com o intuito de saber qual seria a resposta. Podem esses ossos voltarem a viver? Porque pela resposta, Ele sabe qual é a sua real intenção. Lembra que Jesus perguntava para as pessoas: querem ser curado? Pela resposta, Jesus já sabia qual era a intenção. Lembra daquele paralítico lá de 38 anos no tanque de Betesda? Ninguém jogava o homem na água, ele não caía na água. De vez em quando o anjo vinha, mexia a água, e não dava tempo dele rolar para dentro da água. Jesus passa, vê a situação dele, fala assim: quer ser curado? Lembra disso? Ou você nunca leu? Vou dar uma aula de panorama de Novo Testamento para você aqui então. Quer ser curado? Ele fala o que para Jesus? Quero. O que ele fala? Então, Senhor, já há 38 anos estou nessa pegada aí. O anjo vem de vez em quando, chacoalha a água. Não dá tempo de eu rolar, porque eu vou rolando, já pula outro primeiro que eu. Era isso que Jesus queria ouvir? Quando o Senhor pergunta algo para nós, é porque Ele quer saber qual é a nossa real intenção. Ele pergunta para o profeta: pode esses ossos reviver? Reviver é trazer sustento de novo, é permanecer vivo, é voltar a prosperar. Aí qual é a resposta? Olha o que ele diz na resposta. E eu disse: Senhor, tu sabes. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Essa resposta demonstra a intenção do profeta
de que pela onisciência de Deus, o que é onisciência? A gente chama na teologia de atributo incomunicável. Atributo incomunicável. O que é incomunicável? Ele não dá para ninguém, é dele, só pertence a ele. Onisciência, onipotência, onipresença, é dele. Amém? É dele. Então ele dá uma resposta dizendo que pela onisciência dele, ele sabe qual é o real propósito de Deus para cada situação de cada vida. Então, dependendo da resposta que você dá pela pergunta que Deus te faz, o profeta está dizendo assim: o Senhor sabe todas as coisas. Quem sou eu para dizer algo? Quem sou eu para falar algo? Ou seja, ele está dizendo assim: eu quero ser totalmente dependente do Senhor. Eu quero ser totalmente dependente da tua palavra. Aquilo que o Senhor fizer está feito, aquilo que o Senhor não fizer não está feito. Deus está procurando uma igreja assim, querido. Mesmo que esteja num vale, sem esperança, sem nada, mas que viva uma vida de total dependência do propósito dele. Quem entende, diga amém. Olha o versículo 4. Então ele me disse: profetiza sobre os ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando a minha intenção, presta atenção nisso, quando a minha intenção está alinhada com o propósito de Deus, ele me dá permissão para profetizar a sua vontade, para profetizar o seu desejo e para profetizar a sua palavra. Quando a minha intenção de coração está alinhado com o propósito de Deus, está alinhado com aquilo que Deus espera de mim, eu tenho permissão para profetizar. Não a minha vontade, não a minha palavra, mas a vontade dele e a palavra dele. Você está entendendo? Porque a Bíblia diz assim, que colocarão as mãos sobre os enfermos, Lucas 10, e colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão o quê? Então eu tenho permissão para chegar para a enfermidade e dizer: sai. Porque não é a minha palavra, é a palavra, mas a minha vontade tem que estar alinhada com a vontade. É isso. É o que ele está dizendo para essa nação. Eles vão passar a viver, mas a viver de acordo com o meu propósito agora, a viver de acordo com a minha vontade agora, a viver debaixo da intenção da minha palavra. O problema é que a gente é muito intencionado. E já dizia o antigo, de que o inferno está cheio de pessoas boas intencionadas. Boa intenção não traz mudança de vida. O que traz mudança de vida é você alinhar o seu propósito, a sua intenção. A intenção é o propósito de Deus. Dizia minha avó: de boa intenção o inferno está cheio. Não é assim? Os mais novos não sabem o que é isso. Então não adianta eu ter uma boa intenção, eu preciso ter a minha intenção alinhada com o propósito. Está entendendo? Isso é voltar a viver. Ele diz assim, ó, ouvir. Agora, para pensar comigo. Como é que algo que está morto, sem vida, sem essência, pode ouvir? É aí que às vezes a gente entra em parafuso. A gente fala assim: eu leio o Antigo Testamento, eu não entendo nada. Não entende porque o Espírito Santo não te revela, porque você não pede para o Espírito te revelar. Porque a palavra tem que ser lida debaixo de revelação. Ele diz assim: olha, fala então para esses ossos, ouvir a palavra do... Pois é, como é que algo sem vida pode ouvir? Quer um exemplo do Novo Testamento? João capítulo 11, a morte de Lázaro. Lembra dessa história? Você começa a correr a história, chega no momento do túmulo, tira a pedra, ele fala assim: Lázaro, vem pra... Como é que alguém morto ouve? Porque o poder de Deus, a palavra poder é dunamis. A palavra dunamis surgiu a palavra dinamite. Dunamis, explosão. Porque a palavra de Deus, quando liberada, ela causa uma explosão. A palavra de Deus, quando liberada, ela causa algo que transtorna até a morte. Porque quando a palavra de Deus é liberada, ela alcança lugares, ela toca em coisas que ao ser humano parece impossível de acontecer. Ou seja, quando ele estabelece seu propósito pela palavra, nem a morte tem o poder sobre ele. Lázaro, vem para fora. O que aconteceu? Lázaro veio. Aí ele diz assim: ouvi
a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, farei estender pele sobre vós, e sobre vós porei o Espírito e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. Ele não profetiza a palavra, ele profetiza o dunamis. Ele causa uma explosão no mundo espiritual. Quando você libera a palavra de Deus, alinhada com o propósito e a intenção, você explode a cabeça de Satanás. É a palavra de Deus que faz isso, é a intenção de Deus que faz isso. Então você diz para a enfermidade: sai em nome de Jesus. Causa uma explosão. Você vê a pessoa que tem pedra no rim, quando ela vai tirar a pedra no rim por laser, dá uma explosão e a pedra dissolve. Essa é mais ou menos a explosão que causa no mundo espiritual. É uma dinamite. O poder de Deus é uma dinamite. E ele não profetiza somente a palavra, ele reconhece quem é que está falando. Ele fala assim, ó, essa versão não diz, mas ele fala assim no versículo 6: então sabereis que eu sou o soberano Senhor. Essa minha versão não diz soberano, mas tem uma versão que diz o soberano Senhor. Ele não profetiza a palavra, ele reconhece que quem é que está falando é algo soberano. Então quando você alinha a sua intenção à intenção de Deus, você volta a viver o propósito de Deus para a sua vida. Para se viver, queridos, como ele diz aqui que ele vai soprar, é necessário receber o sopro de Deus. Ele diz 4 coisas aqui, eu encerro. Versículo 6: porém nervos, ou tem uma versão que diz porém tendões. É isso que está dizendo? A estrutura se levanta, porque a Bíblia diz que houve um barulho. Você vai ver que no versículo 7 vai existir um barulho aqui. Ele apenas está liberando a palavra, ainda não começou a acontecer. Deixa eu dizer algo para você: quando você libera a palavra, existe um processo de tempo, mas fica tranquilo que a palavra vai se cumprir. O problema é que nós não sabemos esperar o processo de tempo. Você pode ver aqui, ele diz libera a palavra, ele libera a palavra sobre os ossos, libera a palavra dos tendões, do músculo, da pele, do espírito, depois os ossos começam a remexer. É processo de tempo. Você entende isso? Então ele diz que vai vir tendões. Tendões significa sustento. O que é um tendão no corpo humano? Ele é formado por uma fita, um cordão fibroso, onde os músculos se inserem nos ossos. Precisa do tendão para que os músculos possam se inserir nos ossos ou em outros órgãos. Sabe qual é a função do tendão? Trazer equilíbrio. Meu Deus, eu estou muito anatômico hoje aqui. A palavra de Deus tem que estudar, irmão, senão você complica o negócio. Tendão representa sustento, tendão representa equilíbrio. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou trazer equilíbrio novamente para a nação de Israel. Essa nação vai viver equilibrada pela minha palavra, vai viver equilibrada pela minha presença. A igreja desses últimos dias está sem equilíbrio nenhum, está fazendo coisas na cabeça dela. Nós não podemos perder o equilíbrio da palavra de Deus, porque é a palavra que está sendo liberada sobre os ossos. Aí a Bíblia diz que depois dos nervos, os tendões, vem a carne, mas tem uma versão que diz músculos. Músculo representa a força. Qual é a função do músculo no corpo humano? É a produção dos movimentos corporais, dos movimentos globais do corpo, como andar e correr. Músculo representa a estabilidade. Quando a palavra é liberada sobre a minha vida, eu passo pelo processo de equilíbrio, eu sou estabilizado pela palavra. O que ele está dizendo? A minha nação vai ser estabilizada. A minha nação não vai mais viver o que viveu no passado. A minha nação vai viver estabilizada, vai estar equilibrada na minha palavra. Eu quero profetizar sobre a igreja brasileira, que a igreja vai voltar a viver a estabilidade de Deus. A igreja vai viver o equilíbrio da palavra de Deus na sua vida. Você que me assiste, recebe essa palavra nessa noite ou nesse dia, em nome de Jesus. E ele diz que vai estender pele. Se você não sabe, a pele é o maior órgão do corpo humano. Sabia que pele é um órgão? Pele fala de proteção.
O que a pele faz no corpo humano? A pele, ela regula a temperatura. Está muito escaldante lá fora, a pele traz uma temperatura mais ou menos para o seu corpo. Se você pegar a temperatura de fora sem a pele, você torra, irmão. Então a pele, ela traz o equilíbrio da temperatura para o seu corpo. A pele no corpo humano, ela reserva os nutrientes, ela contém as terminações nervosas e sensitivas. Sabe o que representa a pele aqui? Sensibilidade. Ele está dizendo assim: eu vou estender pele sobre a nação vai viver. A nação vai viver a sensibilidade do meu espírito. A nação vai viver a sensibilidade da minha palavra. A nação vai viver, eu profetizo sobre a tua vida, que haja sobre você equilíbrio, que haja você estabilidade, e que haja em você a sensibilidade do Espírito de Deus. E ele diz uma quarta coisa: e porei em vós o Espírito, e vivereis. O Espírito é Ruach. Eu vou colocar sobre você agora a mente de Cristo. Você não vai ter mais a mente babilônica, você não vai ter mais a mente desértica, você não vai ter mais a mente de mentira, a mente de profanação, de pecado. Você vai ter a mente de Cristo. Ele está dizendo que o Espírito é vida, e Espírito aqui representa a vida de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito do homem, a Bíblia diz, abre lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz que o Espírito do homem, sabe o que é, irmão? É o sopro de Deus, é o Ruach. Gênesis 2:7, eu já estou encerrando. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego, o Espírito, o Ruach de vida, e o homem passou a ser alma vivente, um ser vivo. Ele faz o homem, ele sopra o Espírito. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito de vida. Ele passa a viver a vida de Deus. Lembra que eu falei sobre o coração de carne? Relacionamento. Aqui ele transforma o homem num ser que se relaciona com ele. Eu não sei se você está entendendo, mas está sendo gravado, depois você assiste no futuro. Então o Espírito que Deus está dizendo aqui é o sopro. Ele está dizendo: olha, vai existir vida. Deus está dizendo para a nação de Israel que Ele vai trazer de volta o equilíbrio, vai trazer de volta a estabilidade, vai trazer de volta a sensibilidade, e vai trazer de volta a vida. Porque dentro desse vale que você está vivendo, você precisa desses 4 princípios: estabilidade, equilíbrio, sensibilidade e vida de Deus. Agora vai comigo em Jó capítulo 32. Jó 32:8 diz assim: na verdade, há um espírito no homem. Quantos espíritos? Um. Há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. É esse sopro, esse espírito que ele está dizendo aqui, que vai existir no povo, essa vida de Deus. Esse espírito que está dizendo aqui, são as suas emoções, sua consciência, sua vontade, os seus desejos, mas tudo isso alinhado com a palavra de Deus. Se não existir, queridos, um alinhamento entre os filhos com o Pai, não há como existir propósito. Você sempre vai permanecer num vale sem vida. Olha o verso 7. Volta lá em Ezequiel. Portanto profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, aí sim, houve um ruído, houve um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso no seu. O processo de tempo se concretizou. Libera a palavra, mas respeite o processo de tempo, e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. É interessante que a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Essa palavra sequíssimo, eles estavam se esfarelando já estava deteriorando. E a Bíblia diz que era um vale, um exército de Israel. Era a nação de Israel, perdão. Agora imagina aquela bagunça de osso. E quando a palavra é liberada, a Bíblia diz que cada osso voltou para o seu lugar. Meu Deus, esse Deus não é gente. Cada osso voltou no seu próprio osso.
Porque a palavra de Deus, além de poder, além de explosão, ela organiza o propósito. Ela organiza aquilo a qual ela veio a se cumprir. Eu quero profetizar que haverá organização na tua vida pela palavra de Deus. Meu Pai, quando a palavra de Deus é anunciada diante daquilo que não existe vida, não será mais a sua responsabilidade em fazer. Tem uma versão que diz assim, que o profeta ele observava os ossos. A palavra de, acho que é na NVT que diz assim, que o profeta ele observava os ossos voltando para o lugar. Então, sabe o que eu entendo com isso? Quando a palavra de Deus é liberada, é anunciada, o tempo de Deus é respeitado pelo propósito, não é mais você que tem que fazer, a responsabilidade não é mais sua, você vai ficar só observando o que a palavra de Deus é capaz. E ela é capaz. Ela é capaz. Versículo de 8 a 10 eu encerro. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito, vida de Deus. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza isso, ó filho do homem, e diz ao espírito, não ao espírito de letra maiúscula, o espírito do homem, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Quando eu respeito esses princípios, quando eu busco o meu equilíbrio, tendões, quando eu me estabilizo, músculos, em sua palavra, e me torno sensível, pele, a sua voz, ele sopra o Espírito, vida, e eu volto a viver pelo propósito eterno de Deus sobre a minha vida. Eu profetizo essa palavra em todas as áreas da sua vida nessa noite. Basta você aprender a alinhar seu coração ao coração de Deus, para você começar a viver, ou a voltar a viver. Se você não está vivendo, você vai voltar a viver, em nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ficar em pé, em nome do Senhor Jesus.